todo mundo 100%. Pois é, num ritmo descontraído e animado. Estou com uma galera pesada aqui pra gente falar sobre o quê? Dança. Danças urbanas, hip hop, da onde que veio, da onde surgiu. E estamos nada mais nada menos com quem? Nosso amigo Thiago, Henrique Bianchini e Evandro. Que depois ele vai explicar o porquê do segundo nome. Fiquem ligados, não percam isso. Já começou assim. Já começa assim. Ó, cara, você é bom apresentando, mano. Você Tá tem que ter um gastando, talk né? show, mano. Tá gastando bem, cara. Doido. Você sabe fazer Tem de que tudo, ter um irmão. talk show, é Muito isso, bom, cara. muito bom. Cara, eu juro que quase que eu soltei seu nome. Eu vi que o Mas a boca tinha mando- puxar assim. O sorrisinho. Mas eu vou falar não, que vai... Vai que é, tá? Pessoal, então nada mais, nada menos para começar, deixando aberto para cada um se apresentar e falar um pouquinho de cidade, de onde que veio, enfim, né? Vamos aproveitar esse pessoal aqui na nossa cidade de Jundiaí. Vamos começar com ele, que está pela segunda vez. Segunda vez aqui, caralho mesmo, né? Câmera para você, fique à vontade, meu amigo. Suave, gente, tranquilo. Eu sou o Thiago Viana. Moro em São Paulo, mas sou nativo de Brasília, aqui do ladinho, mano. Segundo ano aqui. Tô feliz pra caralho, hein, mano, de estar aqui. Sério mesmo, obrigado pelo convite. E ainda mais estar do lado de dois parceiraços de anos que só nesse evento eu vou aprender a falar o sobrenome de um deles. Aí é Você vê a doido. união, como é que esse cara é? Tem 10 anos que eu conheço o cara, 10 anos de amizade, eu fui aprender hoje como é que fala o nome, sobrenome desse cara. Mas é isso aí, brigadão, mano, nós estamos juntos. Tamo junto. Vamos que vamos. Bom, aqui pra nós é boa noite, pra vocês que estão aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique Bianchini, de São Paulo, e antes de qualquer coisa eu quero agradecer, obrigado Xande por trazer a gente pra cá, e quero agradecer principalmente pelo kit que me esperava no quarto do hotel, com camiseta, uma bela camiseta, uma bela caneca e principalmente chocolates. Foram muito bem-vindos, já acabou inclusive. Muito obrigado. E cuidado. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado também a galera do estúdio aqui. Como é o nome do estúdio? Dois Nós Filmes. Dois Nós Filmes. Nós. Dois Nós Filmes. Muito legal, hein? Valeu pela recepção. E é um prazer estar aqui. Obrigado, Xande. Que coisa boa estar aqui com vocês, cara. É isso, salve, salve, galera. Meu nome é Evandro Hegel. É isso. É Esse vai ser o isso. tema do podcast. É isso. Faz o corte. Não, aponta pra ele. Aponta pra ele. Hegel. Tira um print aí. Não é Rangel? Não é Rangel, não é Regel, não é Angel. Angel. É Hegel. Hegel. Depois a gente fala um pouquinho disso. Eu sou natural do Piauí, mas moro em São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, né? Interior de São Paulo, mas é São Paulo. Então agradecer demais, eu acho que já tem sido desde o caminho muito bom estar com esses dois, mas chegar aqui e encontrar uma equipe assim, tão disposta a fazer as coisas acontecerem é muito massa, então, cara, isso é incrível mesmo, obrigado de coração, Xande, você sabe que pode contar. Chocolatinho tava lá mesmo. Coisa boa, cara. Ah, Já acabou só também? Coisa... Não, Acabou, né? guardei 2 pra depois. E esse foi ligeiro, que o meu também já foi. Se o podcast for tenso, eu tenho 2 chocolates depois que vai ficar tranquilo. Mais vai esperto, ficar mais mais tranquilo. esperto. Mas é foi isso. mesmo. Eu tenho que deixar bem aberto esse e agradecer imensamente o Thiago pelo que ele fez, né, o ano passado. Não posso tirar os créditos jamais do Carlinhos, que o cara também lutou muito, foi no prefeito. Posso falar porque, né, depois não dá nada, o ano que vem é outro prefeito. Mas foi no prefeito, bateu de frente, defendeu a causa e é muito importante isso, né, essa credibilidade. Vocês acreditando nesse projeto, né, eu chato pra caralho, toda hora mando mensagem, Henrique, com uns 10 mensagens, não respondia uma. Não respondo, cara. Aí eu correria. O Evandro, eu tenho que falar, o Evandro, ô Xande, correria, mano, eu já te respondo, aí sumia 3 dias, voltava. Tô te respondendo, né? Eu falei pra ele, eu falei, cara, se Vocês for estão aqui, muito emergência, me liga. Me liga. Que aí eu vou saber que tipo, você precisa que eu responda na hora, porque tá sem Cara, Mas não é adianta me ligar, meu celular é no silencioso. Eu não recebo Ai, o ligação. meu também fica, né? Fica Não a mesma recebo coisa. ligação. Eu detesto Desculpa, barulho. mano. É isso aí. Não, mas eu não ia É atender, isso. era só pra ver que você tava chamando. Aí eu É urgente. é urgente. Ele liga. Puta que...
Caraca, o cara liga pra lembrar de olhar o celular. Liga, tô me ligando, então é urgente. Deixa eu abrir a mensagem. Não vou atender, eu vou abrir a Aí o mensagem. bicho passou mensagem antes, se você ligar 3 vezes, porque é urgente mesmo. Pessoa no banheiro. Caso de morte. Chama meu nome 3 vezes. Vai ter que acertar o sobrenome. Eu lá, se você falar- roda, eu vou tentar de novo o nome. Se você falar o nome dele 3 vezes ao contrário, o mundo acaba. Você tá doido. Você é louco, mano. A lua vira. Mas brincadeiras à parte, agradecer imensamente realmente a presença de vocês, poderem encurtar os laços, né? A gente vem conversando. O evento mesmo a gente topou em Patos, né? Foi um evento top, né? Tem coisa aí! Tem coisa aí! Não acredito nisso. Foi sensacional essa pausa. A gente se encontra em Patos, né? Foi. Você lembra que a gente falou que não tinha algum assunto que não era pra entrar? Achou? Puta, essa aí não era... Ai, caralho! Não, mas assim, eu ia sorrir, mas tu ficou assim, velho. Aí eu falei, Ficou não tenso. Foi aquele engolir seco assim, ó. Não era pra ter falado. Pô, o cara balançou meia cabeça só e ficou. Eu falei, Surpresa. Você deu uma pausa, assim, tipo... Foi sensacional, cara. Caraca, mas foi sensacional isso aí. já topou já no cenário. O Henrique eu venho emburrecendo há anos lá na internet, já acompanhando e emburrecendo mais um pouco. Mas é isso, o evento está acontecendo, é uma forma muito simples, que a gente pegou algo simples e está transformando, né? E eu tenho uma história e uma defesa, né, para a cidade de Unai. Eu falei que eu realmente, assim, eu tenho um propósito de construir um teatro de forma direta ou indireta na cidade, né? O Thiago já sabe disso, né, de hoje, porque não tem, e a gente tem uma administração, não vou culpar a administração local atual, mas as outras, de não acreditar na proposta real que é a cultura. Sim. Né? A cultura a gente sabe que ela transforma e direciona, né? Então, assim, eu vim da cultura, eu vim do projeto. Eu vim do projeto que o guardinha chegava lá e falava, vocês estão fumando maconha não, né? Tem que pegar autorização. Não quebrar as coisas não. Pegar autorização para usar o espaço. Não para maconha. Sabe assim, então são várias situações que vêm derrubando o processo do crescimento cultural das danças urbanas, do hip hop na cidade. Só que a gente chegou a um ponto na cidade e falou assim, cara, não é batendo, não é reclamando, é mostrando. E a partir do momento que a gente começou a mostrar, e aí foi quando a gente conheceu o FH2 pela primeira vez, em 2016, que eu falei, cara, o Unai pode transformar. Né? E uma brincadeira que, na verdade, se eu não me engano, foi o Bruno Ops que falou, né? Falou assim, todo lugar que tem uma farofa e um arroz com feijão, você faz uma comida boa. Brincou lá com a galera, eu falei assim, caralho, então se eu pegar um balé, e se eu pegar nós, o hip hop, e se eu pegar a zumba, e se eu pegar o jump, e botar num palco, eu tenho um público. Então eu tenho um público que vai assistir um evento que nunca aconteceu. E assim foi o primeiro evento em 2016. Que aconteceu N situações no evento para prejudicar, enfim. Isso aí é coisa que eu nem falo para não chorar junto, porque foi feia a coisa. Até caminhão da Coca passou em Unai, nunca passou caminhão da Coca. Na data do evento, no dia do evento, passa o caminhão da Coca. E a gente com um rolê de 11 mil para pagar e contando com os ingressos para vender, então foi um rolê muito doido. Mas o crescimento de lá para cá foi espontâneo, sabe? E o evento veio crescendo, veio ganhando forma. E o ano passado a gente não ia fazer, e aí surgiu do nada aí, Carlinhos Jesus rodando no break, né? E depois eu vou mandar o vídeo pra ele de novo, só pra aborrecer ele. Caraca, foi mesmo, né? A gente tava no dia da Bela, ele se meteu a fazer os bagulho lá, né? Foi lá, pô. Ele nem ia ficar. Foram 2 dias também. Teve o dia da mostra competitiva de grupos, e no outro dia era as Battles, e ele ia embora. Ele ia ficar só pra mostra competitiva de grupo, aí ele falou, não vou embora não, vou dar uma passada lá. Aí viu os caras, os moleques girando, dançando break e tal, arregaçando.
E aí ele, puta, isso aqui é da hora, pá, entrou no meio, fez uns bagulho, foi da hora, mano. E ele não ia Inclusive, ficar. ele ia ficar, Caramba, né? ele não ia ficar. Ele já ia embora, ele já ia embora surpreendeu mesmo. porque não tinha aquela vivência de naquele momento ali. E ele falou, cara, isso aqui é muito da hora, mano. E isso foi importante, a defesa dele foi muito importante, sabe? A defesa dele, a sua. Tanto é que eu usei muitas falas de vocês no vídeo principal. Lógico. Cara, mas era pra isso mesmo. Mas saindo daquele ano e vindo para esse ano, cara, eu tô muito feliz com o que a gente tá fazendo. Muito feliz mesmo. Com vocês próximos, sabe? E fazendo história. Porque se o ano que vem der certo ou não der certo, cara, realmente a gente fez história. A gente trouxe a história. Que eu acho que é o mais importante. Sim. Então, assim, novamente, frisar e agradecer realmente a presença de vocês aqui no nosso bate-papo, no nosso evento. E eu abro a fala realmente da dança sobre dança e história. O que a gente pode tirar disso? Cara, massa que eu já ia emendar uma quando você fala isso de trazer história. Porque uma vez eu fui fazer uma aula com a Cássia Navas, e aí era uma aula sobre história da dança. E eu fui com um caderninho e tudo mais para poder anotar todas as informações, conteúdo. Ela é historiadora, muito conteúdo. Chegou lá, ela fez assim, tá, qual foi a pior situação que vocês passaram para apresentar? Aí a galera começou a contar, palco que caía. Eu orientava um grupo de arte drag que viajava tipo 1h30 de bicicleta montado para fazer a apresentação, assim. Então várias questões. Enquanto tudo estava rolando, eu percebi que eu não estava anotando nada, mas ao mesmo tempo foi um estalo, tipo assim, ó. Mano, isso é a dança, é a história da dança no Brasil, tá ligado? É o que as pessoas estão fazendo. Então, isso de fato faz parte da história, porque quando vem outras gerações, é nisso que a gente tem para se apegar mesmo, assim. Que é quem são essas pessoas, o que elas faziam, sabe? O que acontecia. E eu acho que a gente veio conversando e falou muito, já brincou bastante, mas tudo isso é muito a história da dança no Brasil. E aí, por mais que a gente tente formatar para colocar num livro, não tem como ter tudo isso que é a realidade da história, de como foi construída, porque são muitas vidas mesmo. E aí falo muitas vidas porque eles mesmos deram exemplo de pessoas que nem dançam mais hoje em dia, mas que foram muito importantes em outros momentos. E que pode ser que isso aconteça também em outros momentos, independente de estar dançando ou não, mas que talvez a gente esteja vivendo um momento que pode ser muito importante depois. Então eu acho que a história da dança, ela é muito essa coisa. A gente tem muito essa ideia de pegar a história da dança europeia, a história da dança eurocentrada, como se fosse base para tudo, mas a dança ela estava acontecendo no mundo inteiro de várias formas, ainda que antes do próprio hip hop chegar aqui. E a gente tem danças que, claro, não eram danças urbanas, não eram as danças de rua, mas que eram feitas em contextos muito parecidos, ainda que não tenha nada a ver, mas que historicamente você acha várias relações de danças que ao mesmo tempo que não tem nada a ver, tinha tudo a ver, assim, com a vivência, com o lugar, com o que as pessoas viviam no lugar. Então, acho que pensar nesse contexto já faz parte da história, sabe? Independente se vai ser nacionalmente conhecida ou não, mas que com certeza, pelo menos para mim, assim, acho que algumas pessoas e algumas histórias que eu vivi quando eu estava começando foram muito mais importantes e que ainda que as pessoas não saibam, mas que foram divisores de algo muito importante para mim nesse processo, talvez mais do que momentos que as pessoas tivessem visto e que, nossa, isso foi muito legal, você ganhou isso, ganhou aquilo. Mas para eu chegar ali eu já tinha passado por um monte de coisa que já era história, assim, sabe? Então é massa você começar com essa ideia de história, porque nem penso tanto nessa questão de trazer história, mas de mostrar a história daqui, sabe? De Unai e o que acontece aqui, construir novas histórias. Então é isso. Nossa, que foi um silêncio. Tá, cara, eu vou corrigir o que eu falei. A ideia de história é o registro. Até por isso que
tem a ideia de pré-história. O que é pré-história? É antes da gente começar a registrar de alguma forma. Mesmo que não sejam registros escritos, né? Inúmeras culturas são apoiadas em oralidade até hoje, né? Passar adiante, guardar o que aconteceu e contar isso para as próximas gerações. E o tipo de coisa que você está fazendo aqui, né? Você, a organização, vocês que fazem parte do Movimento Livre, diz respeito a essas abordagens que são, de certa forma, bastante altruístas. Porque é improvável que você, no seu tempo de atuação profissional, né, você ainda veja frutos muito representativos desses esforços que vocês estão gerando agora. É improvável que na sua vida profissional você receba de volta todos os frutos desse esforço. Essa é a árvore que você está plantando para que em algum momento uma próxima geração possa se abrigar na sombra da copa dela, né? E isso é muito altruísta, isso é extremamente altruísta e faz parte dessa ideia de história, no sentido de marcar pontos, fazer checkpoints, assim, marcar etapas de um processo. Isso que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um registro, isso é história, sendo história registrada. A gente está aqui registrando de alguma forma. Isso vai servir de alicerce para as próximas gerações. Sim. Né? E eu vejo isso, eu acho extremamente altruísta quem, numa cidade como Unai, por exemplo, que não tem um histórico ligado a esse tipo de dança, a esse tipo de cultura, você, que é uma pessoa que se viu transformada por esse tipo de cultura de forma positiva, querer que mais pessoas passem por isso. E para que isso se materialize, esteja tentando movimentar montanhas aqui, né? Mesmo com a ciência, com a consciência de que talvez não seja no seu tempo útil aqui, profissional, que você vai colher esses frutos, mas talvez um outro Xandizinho ali, daqui uns 15 anos, quando tiver lá com 10 anos de idade, vai poder dançar no Teatro Municipal de Unai e ser transformado por uma experiência desse tipo, né? Isso, cara, hip hop é muitas vezes lembrado com a frase something from nothing, né? Alguma coisa que nasce de onde não há nada, né? E ainda que Unai, eu não tenho nenhuma dúvida de que culturalmente é extremamente rica e diversa, no que diz respeito a essa cultura que você está tentando fomentar, eu imagino que ainda seja bastante primitiva nesse quesito de cultura hip hop, sim. Né? Então, a gente poderia falar que, cara, esse é o tipo de investimento a longo prazo que é feito de um lugar que não tem quase nada e alguma coisa floresce dali, né? Para uma geração futura. É essa árvore sob a qual as próximas gerações talvez venham a se abrigar no futuro próximo aí. E é um altruísmo muito bonito de ver e que tem a ver com as ideias que o hip hop tem no seu cerne, no seu núcleo, assim, faz todo sentido, cara. Falar por experiência do que a gente vivenciou, do que eu vivenciei e vivi com vocês no ano passado, eu tive o prazer de acompanhar um pouquinho mais de perto a produção quando eu cheguei em Unai no ano passado. Você chegou né? bem no... Eu cheguei e já fui direto para onde serão os workshops hoje, onde serão as apresentações do ano passado. Eu já fui direto, fui encontrar, e foi uma questão que eu queria mesmo. Não, vou encontrar vocês, vamos lá e tal. E mano, era uma época pós-pandêmica, por mais que o Unai não tenha aquela questão bom, enfim, né, que a gente já sabe das questões do incentivo, de ver, é algo que estava voltando na pandemia, então na volta da pandemia sempre aquela questão tipo, será que vamos apoiar e tal? A gente está vendo de um problema e tal, e todo mundo viveu isso, e mesmo assim você ainda conseguiu fazer. E o que aconteceu o ano passado foi surreal diante das condições que várias coisas não propiciaram, tá ligado? Ainda assim aconteceu. Posso contar a história da rampa? Que essa história da rampa, mano, essa história da rampa é sensacional, foi surreal. O palco onde vai acontecer hoje, amanhã, no caso, ele tem acesso à escada. Ele não tinha acesso com rampa.
o que aconteceu? Houve um contratempo na galera, nos parceiros e tal, acabou, um dos grandes amigos da galera acabou se acidentando e virou um cadeirante. Meu, em questões de dias, e realmente dias, acho que coisa de 4 dias, o Xande ele conseguiu movimentar a cidade inteira para construir uma rampa para fazer acesso pro palco. Ah, que legal. Dias, mas questão de dias, assim, foi surreal. E, meu, se isso aí não é uma batalha que você ganhou diante de várias outras coisas que vieram de certos empecilhos para você fazer o evento e você conseguiu ainda mais colocar uma rampa pro parceiro de vocês, ter não só ele, mas agora outras pessoas que também vão ter acesso, tá ligado? É aquela questão que o Henrique tava falando. Pra posterioridade, mano, você criou um bagulho que poucos pensaram. E, meu, agora o local onde vai ser a apresentação tem acesso pra cadeirantes. E não tinha. E você conseguiu resolver esse problema em questão de dias, cara. Foi questão de 4 dias construíram uma rampa. Então, assim, se isso não é batalha pra parar de acontecer, esse ano eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, que nem a gente hoje eu pude ajudar o Movimento Livre em outras questões, em outro lugar e tal, e aí eu ainda não vi o local onde vai ser. Eu tenho certeza que, meu, tá assim, lindíssimo, pelas fotos que você trocou, que a gente trocou ideia. A gente então, melhorou assim, muito o espaço. É aquilo que o Henrique falou, é extremamente altruísta e, cara, não duvido nada. E sabe o que é o povo olhar aqui e falar, não, precisamos de um local específico para arte. Uma coisa que me trouxe muito a esse evento esse ano é porque, assim, não são coisas caras, sabe, que a gente colocou no local. A maneira que a gente lidou com algumas pessoas para que a coisa acontecesse não foi difícil. Coisas simples. Sabe, assim, coisas bem simples do evento. Não, para começar, por exemplo, lá de fora era o Escuridel. É um clube desativado, era o SESI. Não sei se em alguma cidade existe SESI. Mas é aquele modelo de SESI, né? Uma quadra baixa e tal, um lugar para pebolinha ali, e a gente transformou aquilo lá num palco, né? Imaginei aquilo e aconteceu. E aí tinha um muro vazio, escuro. Aí eu olhei assim, tinha umas lâmpadas de Natal antiga lá, uns LED lá. Eu falei assim, cara, vamos colocar no muro. E colocou, já deu outra visão. Eu falei assim, se eu comprasse umas gelatinas daquela antigamente, que você usava em lâmpada e colocasse cada um numa cor. Cara, já deu outra visão. Sabe? E aí a gente começou, falei, então se aqui deu certo, lá dentro também dá certo, né? Então a gente começou a criar o cenário em si do evento. E, cara, eu tô muito orgulhoso do que é o espaço e do que ele vai ser amanhã. E ter, assim, os ingressos esgotados em pouco tempo, foi, assim, mesmo que seja de forma voluntária, gratuito, né? Mas só de ter a população de Unai, uma média de 700 pessoas, que até 3 anos atrás a gente não tinha 200, isso para mim é gratificante demais, sabe? E, assim, ter companheiros em Brasília que, acreditando na proposta, vim deslocar para cá, vocês vêm deslocar, é isso. E aí pegar na fala que você falou, é a história, replicando história e virando história. Sim. Sabe o que é muito louco, Xande? E eu acho que isso é algo que aponta diretamente pro teu propósito, assim. Cara, ir lá pro FIH2, que é um evento monumental, né? Aconteceu recentemente, eu tive o prazer de estar lá novamente. Um evento monumental, de proporções gigantescas e, puxa, equipes enormes, 20 anos completou o evento lá, enfim, é algo muito grande, muito grande. Em uma cidade, Curitiba, uma mega cidade com, enfim, toda uma estrutura cultural, muito diferenciada. Eu estou falando assim, tem algo muito grande acontecendo lá, monumental. E você ir lá e voltar para Unai e pensar assim, cara, vamos fazer um bagulho daquele tipo? E isso diz muito mais sobre você e seu propósito, assim, do que sobre outras coisas. Porque mesmo numa cidade consideravelmente menor, com uma cultura para outro lado, de outro tipo, né, com uma outra história, enfim, com outro tipo de
apoio, enfim, com outro background, você olhar para aquela referência e não para um evento pequeno, acessível, próximo, aproximado daquilo que você talvez conseguisse pôr a mão. Né? Não, você olhou para o Rock in Rio dos eventos de dança e voltou para casa e falou assim, mano, vamos meter um bagulho desse aí? E isso é, cara, isso é muito interessante, mano. Isso é muito legal, mano. Esse tipo de abordagem, esse tipo de visão, de vontade, de motivação, é o que faz andar, cara. Porque na real, isso é um filtro, isso é uma lente que você tem. Porque essa lente poderia ser trocada por uma assim, vou pro FH2, olho aquilo e falo, porra, isso é impossível. Esquece, desencana, né? Mas não, a sua lente isso é motivante. Quero algo nesse sentido lá na minha cidade. Dá Né? pra fazer. Não é? E é engraçado demais, porque assim, se eu não tivesse a equipe que eu tenho hoje, que eu falo muito com eles assim, a gente não busca os melhores dançarinos. Eles sabem isso. Eu sempre Ainda busquei... bem que daí chamam nós aí. Tudo, né? Obrigado aí, valeu, obrigado aí. Mas deixa eu completar. Mas eu falo assim, a gente nunca busca os melhores dançarinos, a gente busca sempre as melhores pessoas para estar com a gente. E aí a dança ela vem com uma forma de consequência. Você evoluir para ser... Por exemplo, vou dar um exemplo nítido. Eu fui o primeiro a entrar na faculdade. Hoje somos 17 formados. Que legal. Desde a história do Black. E vou falar por quê. Porque aí o Cleitinho mesmo é meu parceiro também. Eu trabalho para ele, na verdade, na filmagem. E aí eu brigo muito com ele assim, às vezes, que assim, cara, tem que apostar mais, tem que enfrentar mais, tem que bater mais no sistema, tem que ir para cima. Sim. Porque... eu fui barrado no CREF, foi a primeira vez que tinha uma escola de balé aqui e de ginástica rítmica. E aí fui o primeiro negro da periferia a entrar para dar uma aula de hip hop lá dentro. Caramba. E aí na minha terceira aula o CREF veio e falou assim, você não pode dar aula não, você não é formado. Eu falei assim, fila da puta, eu vou entrar na faculdade, vou me formar só para poder dar aula de hip hop. Dando aula de dança? Você estava dando aula de dança e o CREF foi lá? Foi lá e barrou. Pô, mas aí já dá uma briga boa aqui, hein, mano? Aí já dá uma discussão legal aqui, hein? Legal, porque o CREF não pode fazer isso não, cara. Opa, olha aí, hein? Informação, hein? Aqui tem crítica, hein? Pois aconteceu, cara. Isso em 2017 aconteceu. E aí surgiu a oportunidade de eu estudar na Faculdade de Atenas em Paracatu, que é uma cidade vizinha. Aí eu falei, pô, aí o cara trabalha das 7 às 7 na farmácia, vai ter que sair de 7 às 5, 5 e 15 pegar o ônibus, chegar em casa meia-noite. E aí eu falei assim, vou tentar, tentei uma semana, que desisti, aí relacionamento foi para água abaixo, emprego fui mandado embora, aí o trem foi pesando. Mas aí a minha coordenadora falou assim, Xande, o problema é emprego, você vem para cá. Entendeu? Você vem para cá, a gente arruma um emprego e ela acreditando no processo. Eu falei assim, pô, e uma pessoa acredita dali, outra pessoa acredita de cá, e eu não estou acreditando na minha capacidade. Olha só, né? Sabe, eu filtrei isso, assim, mesmo com a mente que eu tinha lá. E aí surge a oportunidade de eu dar aula de zumba aqui. Eu falei, caralho, o cara das calças largas, o bonézão, dessa finura e dá aula de zumba, velho. Aí a galera começou a choropar ainda e piorou. Mas aí eu olhei para a proposta, né? Aí eu conversando com o Fábio Amaro, que era um profissional de zumba de São Paulo, ele falou assim, Xande, o guia dos seus alunos não é a academia, não é espaço, é o sorriso do professor. Porque é onde você entrega a credibilidade e a confiança do seu aluno de superação. Porque o zumba era o quê? A queima calórica, é o emagrecimento. Então toda gordinha sofria. E geralmente sofria de um relacionamento, sofria em casa, de preconceito. E eu comecei a pegar esse tipo de informação, sabe, esse tipo de filtro, igual a gente está falando aqui sobre história, e eu começo a trazer para mim, falei assim, cara, o que dá para fazer com isso? Sim. E aí eu falo para os meus moleques, assim, gente, eu quero ir lá, eu vou lá no FH2, eu quero assistir esse evento de perto, quero saber como é que acontece. E aí foi outra galera fazer aula e eu fui ver o evento, porque eu não tinha dinheiro para as aulas. Mas eu ainda fiz as aulas, porque lá tinha uma gretinha, eu ficava lá dançando, olhando no cantinho. Mas eu comecei a assimilar aquilo, eu falei assim, cara, não tem muita coisa também. Porque eu não tem muita coisa. Então qualquer coisa que eu colocar lá, vai chamar a atenção de certa forma. E aí onde que aconteceu o primeiro? E aí aconteceu o segundo, e veio acontecendo. E estamos indo pro sexto. E tá indo pro sexto. E aí a galera do Black Dance Style é uma galera surreal, velho. Porque eles compram ideias. Na verdade eles são doidos, né? Eu falo assim, vocês são malucos de comprar ideia. Eu falo assim, galera, eu quero isso. Vamos fazer? Vamos, mas o dinheiro, não sei. O dinheiro é outro problema. Vamos resolver isso aqui agora. Eu até falo com o Thiago, não precisa não. Eu falei, mano, só vai. Ainda mais que inventou o Finish agora, né? Que você vende o crédito, pega o dinheiro, agora já é, passa pra frente.
Ixi. Então essa é praticamente a história da minha vida, sabe? Resumidamente, assim, com a Você dança. sabe que muitas vezes tem uma conversa reincidente, assim, que a gente fala assim, cara, porque pra dança hip hop, sei lá, pra dança house, o contexto da festa é super importante, né? Essas danças se desenvolvem muito em festa, então festa é importante, não sei o que ela daí. Pô, cara, mas eu moro numa cidade do interior, na minha cidade não tem festa com esse tipo de música. Na minha cidade não tem festa que as pessoas vão pra dançar desse jeito. É uma conversa reincidente, assim, eu escutei isso inúmeras vezes. E sempre a minha fala é, na sua cidade ainda não tem? É isso que você tá me falando? Então tem uma oportunidade se apresentando de você gerar alguma coisa desse tipo e ser o pioneiro nesse tipo de vivência, fomentar do jeito que você achar que é melhor, sem ter que brigar contra um outro formato e tal. Você vai ser o pioneiro nisso. Tá tudo pronto para você começar. Porque uma festa, por exemplo, que é diferente de um evento, como o que vocês estão fazendo, mas uma festa, por exemplo, é um espaço com música. Só. Ué, então você não vai fazer isso, cara? Você não vai dar início nesse movimento, né? Então eu fazendo uma transposição assim desse tipo de ideia para um evento como vocês estão gerando aqui, claro, é uma outra complexidade. Mas eu vejo como algo nesse sentido, assim. Tipo, você foi lá no FH2, daí você volta para Unai e fala assim, cara, não tem. Não tem. A primeira edição você comentou que, pô, passou por um monte de perrengue e tal, foi frágil, teve problemas enormes e tal, mas não tinha. Em um ano não tinha um evento. Aí no outro ano teve. Né? Num ano não tinha, no outro ano tem. Isso é um progresso monumental, né, cara? Isso é um progresso monumental. Uhum. E se existe, agora eu vou mudar de assunto aqui brutalmente, mas se tem uma coisa que é, enfim, dos anos 80 para cá a gente vem entendendo na parte de empreendedorismo é que a ideia é errar. Errar e errar logo, quanto antes, né? Para conseguir capturar dados e melhorar, desenvolver e tal. Eu olho para isso e só consigo pensar nisso. Ainda bem que vocês erraram bastante ali no começo, né, cara? E tá indo. É legal. É uma história bonita, pô. E eu falo engraçado, por curiosidade, o Sam falou comigo esses dias agora, a gente conversando sobre regulamento, que ele estava na FA, eu falei, cara, como é que é o regulamento aí? Como é que foi esse ano? Porque todo ano modifica alguma coisa que eu percebo, né? Aí eu falei, cara, é isso. Todo ano você erra, e aí você melhora, e erra de novo. E o processo de errar é o processo evolutivo da coisa, né? Seu evento vai evoluindo. Uhum. E aí vem na questão do linóleo, né? Até que enfim a gente resolveu, né? Porque que a gente trocou uma ideia o ano passado, assim, não tinha verba para linóleo mesmo, né? Nem para comprar, nem linóleo, nem passarela, nem nada. E aí lá o piso polido, né? É aquele cimento queimado? Na verdade, granidina. É a granidina polida. Isso. E aí... Pros bibá é uma maravilha. Pra a gente adora, né, mano? Pra dançar é gostoso. Pra dançar é gostoso, mas pra bailarina. Mas pra quem põe uma sapatilha de ponta ali é um desastre, né? Cara? Nossa. Mas e mesmo assim, rolou no ano passado, cara. De certa forma. E sabe, esse ano foi um salto, né? A gente conseguiu lá, né? Pela segunda vez do Carlinhos puxar a orelha do prefeito, que ele veio alguns dias atrás, né? E foi novamente no processo e... Que legal essa participação dele, né, cara? E assim, e justamente isso, sabe? Eu acho que, não sei se é porque eu sou chato demais ou eu sou... Sim, certamente. Também, né? Ou, mas ao mesmo tempo, assim, eu transpareço muito o que realmente acontece. Eu não tenho firula. Se eu dou conta, eu dou conta. Se eu não dou conta, eu dou conta. Eu falo assim, é isso aqui. É humilde o evento, é simples, não tem nada de... Aqueles fonezão lá do FH2, é uma coisa, é um tecido amarrado. É humilde, mas você chega no hotel, os caras deixam chocolate lá. Mano, tem um presentinho pra dar. No de você tinha um coraçãozinho? No meu tinha um coraçãozinho ali embaixo do meu nome. Ah, tinha, eu tinha também. Tinha um coraçãozinho. Assim, só no seu, parecia que era algo especial. No meu tinha um coraçãozinho lá, cara. Pessoal. Me senti especial naquele momento. Sinto muito. Mas são essas pequenas coisinhas, assim, sabe? A gente tirou sarro agora do coraçãozinho e tal, mas são essas pequenas mudancinhas, vamos dizer assim, lógico que são macros, que nem ano passado não tinha linóleo, hoje tem. Esse ano tem linóleo. Ano passado não tinha uma estrutura de iluminação, suporte e tal de iluminação, hoje tem.
tá ligado? O local do workshop é diferente. O ano passado não teve. Não que não tenha sido bom, foi da hora. Putz, eu achei do caralho ali onde a gente deu o workshop. Mas já conseguiu uma outra estrutura, melhorou ainda. Então assim, são pontos que vão melhorando, por mais que sejam pequenos, médios e tudo mais, mas que vão acontecendo, que quando chega lá na frente, puta, mano, você não tem ideia. Porque, gente, eu acredito tanto no trampo que você tá fazendo, mano, que eu vejo lá na frente esse evento assim sendo um bagulho muito surreal. Real, na moral, falando agora abertamente aqui pra você. Falei pra você ano passado que, meu, apesar de tudo aconteceu, esse ano vai ser mais foda ainda, eu tenho certeza que o ano que vem vai ser mais ainda. E eu vejo esse evento assim, meu, em outro patamar, que você não tem ideia, porque não tenho o que falar, o ano passado, olha como é que foi o ano passado, velho. Eu pude acompanhar, de certa forma, perto. Tá ligado? E olha como é que tá esse ano. Sabe o que me faz pensar? Lá em São Paulo, por exemplo, cidade gigantesca e tal, mas assim, a gente não tem um evento... Eu ia falar isso. Não São Paulo mesmo, São né, Paulo, capital? São Paulo. Não tem um evento tal desse tipo. E aí, por anos e anos, a gente tinha eventos em cidades próximas, como por exemplo, Indaiatuba, Valinhos. O Meeting O Meeting foi durante muitos anos. o Meeting Hip Hop que acontecia em Valinhos, depois em Indaiatuba, enfim, foi um fomento brutal nas street dances no estado de São Paulo. E Valinhos ou Indaiatuba, essas duas cidades são cidades próximas de São Paulo, mas cidades menores. Claro, em relação a São Paulo, cidades menores. Ótimas cidades e tal, enfim, incríveis, mas cidades menores. Em que o contato com pessoas que efetivamente têm poder para conseguir acessar verbas e conseguir acessar empresários e empresárias que tivessem interesse em participar, mobilizar um pouco a parte de financiamento e tal, o acesso a essa máquina era maior, é mais acessível porque é mais próximo, é menos burocrático, né? Então a gente teve anos e anos, o Ralph Williams lá organizando um meeting, fomentando pra caramba as street dance, inclusive da cidade de São Paulo, e um evento numa cidade que nem é satélite de São Paulo, uma cidade assim, interiorana. 1h30. Uma hora e meia, mesmo, assim como o Unaí tá para Brasília, Valinhos tá para São Paulo, não é? E me veio em mente isso, assim, e era o evento que em algum momento se tornou um evento de alcance nacional. Tinha pessoas, companhias que iam para lá de outras partes do Brasil, né, cara? Esse foi o meu primeiro evento longe, assim, ir para um festival, foi o Meeting da Atuba. Você ainda tá no Piauí? Não, o Piauí eu vim quando eu tinha 5 anos, 4. Já tava dançando Tava pra em São Paulo. Mas eu tinha 17 anos, e aí sair para ir para um festival, é isso, assim, quando a gente fala de organização, então... Eu lembro que na época a gente tinha um ônibus da prefeitura para ir, uma prefeitura perdeu e simplesmente não deram o ônibus 3 dias antes. E aí a gente foi de Ferraz até Indaiatuba fazendo baldeação de ônibus, assim. Até chegar lá e, tipo, dormir no cobertor que é o que tem, assim, para poder fazer o evento, porque, nossa, todo mundo fala do evento, o que é o evento. E aí é isso, assim, porque... Eu organizo evento também, e evento é pros outros, cara, sabe? O organizador só tem dor de cabeça, assim, só tem BO pra resolver. É raro os momentos que você consegue parar, respirar e falar, nossa, vou curtir o evento. Você curte o resultado que vem a partir do evento, dificilmente você consegue parar. E muitas vezes até depois, né, cara? E mesmo assim até depois tem uns BO, né? E assim, por exemplo, pra mim foi muito importante. Então eu sempre penso em qual momento da minha vida algumas coisas aconteceram para que eu possa saber também como orientar e como chegar em outras pessoas e como fazer as coisas de uma forma que seja mais assertiva, que não, claro, a gente erra muito, mas a gente vivencia muita coisa também. E aí dá para aprender vendo o erro dos outros também. Então, por exemplo, eu fui para lá, isso foi um evento, para esse primeiro evento que eu fui, eu vendi uma conta de jogo que eu jogava, eu parei de jogar porque eu preferia dançar. E aí eu vendi, era o dinheiro que eu tinha para viajar, que foi um jogo que era o DD Tank que tinha na época.
eu tinha guild Você e era tudo mais. gamer, cara? E aí eu vendi e falei, eu não jogo mais, eu prefiro dançar. E aí eu vendi minha conta lá e peguei o dinheiro e botei na viagem para ir, porque era isso que tinha, assim, para eu viajar. Meus pais não tinham condições de bancar tudo. Cara, mas era transformador, e aí eu tô dando esse exemplo porque nesse evento foi onde eu vi um workshop do Roger. Olha aí. E anos Caraca, depois eu fui cara. entrar para Ritmos e eu saí desse workshop do Roger com o pensamento de, nossa, os brasileiros não tão diferentes dos gringos, tipo dos norte-americanos. E aí foi a primeira vez que eu vi de perto e falei, cara, dá para fazer isso no Brasil, assim. E aí, anos depois, eu fui entrar para Ritmos de Rua, que era o grupo que o Roger fazia parte, que formou o Roger, e que eu passei a ser coreógrafo, coordenador também. Então, assim, são pontos que na época não fazia sentido, talvez para mim, por ser muito novo, mas hoje em dia, quando eu volto, eu falo, nossa, sabe como as coisas se conectavam de um jeito... E aí eu falo desse workshop porque dançaram várias pessoas da Ritmos nesse workshop. Eu não sei se você dançou, Thiago, acho que você também. Eu tava como assistente do Roger nesse Isso, workshop. você, o Kleber, Eu, o Kleber, o Alan, o Alan e o Picolé. E o Picolé. E foram as pessoas que passaram a ser meus mestres depois, futuramente, quando eu fui dar aula. E foi o primeiro festival que eu fui, assim. E aí eu falo isso porque talvez quem estava no backstage não tenha nem noção dessas transformações que acontecem por aí. Ainda que a gente tivesse passado vários BOs de N situações que aconteceram tanto para chegar quanto para conseguir se manter. Mas é algo que, assim, eu sinto, e aí eu vou fazer um paralelo que é meio generalista, digamos assim, que às vezes o centro de São Paulo é muito focado para o eu. E fazer um evento é muito pro outro, sabe? É. E aí, cara, é difícil você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, é muito bonito isso e transformador. Mas ao mesmo tempo que é transformador, igual bem o que ele falou, não é algo que infelizmente você vai conseguir, assim, ter um retorno de uma forma rápida a partir disso. Então, o que eu posso fazer, tendo sido transformado por eventos ou pessoas que participaram, tem mais a ver com a forma que eu transformo outras pessoas do que como eu devolvo para essas pessoas, porque não dá para voltar no tempo, sabe? Sim. E cara, é uma parada, isso que o Evandro tá falando, do meeting, tanto de Indaiatuba quanto de Valinhos, eu vejo muito em comparação com o que está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que várias pessoas que vão participar, que participaram, que vão participar desse ano, do Movimento Livre, vão ver que, tipo, caraca, mano, que foda, que nem foi pra ele, porque pra mim também foi a mesma coisa. Quando eu fui pra esse evento, foi um evento transformador, porque eu não conhecia. E é a mesma coisa, não tem um evento na região, pelo menos que eu conheça, que seja nessa vertente, onde tragam profissionais incríveis, que são Obrigado. o Evandro e o Henrique. Eu sou suspeito para falar dos dois, que eu admiro o trabalho dos dois há muitos anos. O Ursão, que está vindo, e os outros conterrâneos meus, né? Marquinhos, João, o Jean, o Emanu, saca? Que são transformadores, tá ligado? E a galera que vai vir para esse ano, tenho certeza que vai chegar e tipo, caraca, mano, que da hora. Então é só um crescimento exponencial, cara. E realmente, o que acontece aqui, em São Paulo mesmo, capital, a gente ainda não tem, porque é aquilo que o Evandro tem. Falou. A cidade de São Paulo, ela tem as suas crews que vão para eventos fora e tudo mais, mas tem aquela questão da onde você precisar pensar no seu e tudo mais. Vai arrumando aí. Vai arrumando aí. Vou dar uma arrumada. E que realmente os eventos são interioranos, né? E é muito coligado com o que acontece aqui. Que nem Brasília tem o Rota Convida, não sei se ainda tem. Não, não acontece, tem bastante Não tempo. acontece. Tinha o evento que acontecia em Taguatinga Dança. Taguatinga Ainda Dança. acontece? Acontece, geralmente até acontece. Mas o Taguatinga Dança, ele abrange muitas outras danças. Não é um evento feito
pelos viventes e pelos apreciadores das danças urbanas, do hip hop em si. Ele abraça a causa, mas não é feito. Agora, o Nair faz, é feito por praticantes, apreciadores, amantes da dança hip hop, que abraça as outras danças, tá ligado? Então, se a galera de Goiânia, que tá aqui perto, se a galera de Brasília não tá vindo nesse, tá perdendo pra caramba, e que vai perceber que ano que vem vai colar, tá ligado? Real, considerar uma dança de rua, ela tem que partir por qual sentido? Vou dar um exemplo. Um evento que é considerado aqui na cidade forró de rua. E a gente tem o forró de salão. Onde e quando separar isso? Ou entender isso? Como a gente explica isso para alguém? Então vamos voltar. Qual é a diferença entre o forró de rua e o forró de salão? No meu consenso e vendo, um está sendo dançado dentro do salão e o outro só na rua. Então, nesse caso, é extremamente simples, é objetivo. Diz respeito a em qual espaço ele está acontecendo. Segunda pergunta. Na estrutura da dança, nas técnicas, na estética, vocabulário, tem diferença? Não. Então, nesse caso, especificamente, é muito simples. Diz respeito a em que lugar ele está acontecendo. Inclusive, se eu pegar um casal dançando na frente do salão, lá na rua, e eles forem dançando, rodando, dançando, e passarem pela passarela, e atravessarem a porta e entrarem dentro do salão, é uma metamorfose do forró de rua pro forró de salão. É o forró transitório. Você tá entendendo? Esse aí não é forró nem de rua, nem de salão, é forró transitório. Pois é. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque especificamente nesse caso que você está trazendo, existe uma convenção social, uma ideia que as pessoas que fazem parte dessa comunidade compartilham entre elas em relação a quais são os parâmetros que regem o que é uma coisa e o que é outra. Né? Assim como você falou, na minha opinião, eu tenho certeza que na opinião de um monte de gente é isso que quer dizer também. É uma convenção social. Esses nomes, eles simplesmente servem para indicar aquilo que vocês definiram. Vocês, como uma comunidade que tem palavra, que tem espaço, que tem voz, que tem crédito para opinar sobre o que é uma coisa e o que é uma outra, vocês entenderam que é dessa forma. É só nome. É só nome. O nome indica aquilo que foi convencionado socialmente. Então, hoje em dia, quando a gente fala dança de rua, danças urbanas, street dance, enfim, raramente, quando esse termo é usado, alguém está falando sobre sapateado. Alguém está falando sobre Lindy Hop. Raramente alguém está falando sobre cakewalk, ou alguém está falando sobre sand dance ou sobre Charleston. Geralmente, quando esses termos aparecem, de dança de rua, danças urbanas, street dance, seja lá o que for, as pessoas estão falando sobre locking, popping, breaking, house, whacking, hip hop dance, crump, light feet, Chicago footwork, vogue, esse conjunto de linguagens. Geralmente é isso. O que é isso? É uma convenção social. Ninguém assinou um documento falando, é sobre essa. Ninguém não tem um documento falando sobre isso. Socialmente convencionou-se que quando a gente usa esses termos, a gente está falando sobre essas danças. Não tem uma regra, não tem nada definido, não está na ONU, não está em lugar nenhum. A gente meio que entendeu o que é isso. Duvido que alguém fale assim, o Lindy Hop é aquela street dance, o sapateado, o tap é aquela dança urbana, o cakewalk é aquela dança de rua. Apesar de fazer sentido, se eu pegar os termos literalmente, assim como faz sentido o forró de rua ser dançado na rua e o forró de salão ser dançado no salão. Se eu pegar a tradução literal, eu consigo fazer isso funcionar. Mas não é isso. Convencionou-se socialmente, quando a gente usa esses termos, a gente está falando sobre um conjunto limitado de danças. Como é que a gente faz para fazer sentido disso? Pega todas essas danças e vê o que elas têm em comum. O que é que locking, popping, breaking, house, whacking, todas essas danças têm em comum? Elas são danças populares, não acadêmicas. Elas são danças que fazem parte da diáspora africana. Elas são danças geradas e desenvolvidas dentro dos Estados Unidos. E elas surgem em ambientes festivos.
Não quer dizer que elas só servem para fazer festa e comemorar, não é isso. Mas elas surgem em situações festivas, celebratórias. São usadas para críticas sociais, são usadas para manutenção da vida das pessoas, são usadas para estruturas políticas, são usadas para inúmeras coisas, mas elas surgem em contextos festivos. Então, popular, não acadêmico, ambientes festivos ou celebratórios, Estados Unidos, tudo isso. E tem mais um elemento, porque se eu pegar o TAP, ele também se enquadra em tudo isso. Se eu pegar o Lindy Hop, também se enquadra em tudo isso. Por que eles estão de fora? Tem mais um elemento, que é uma bandeira cronológica do funk em diante. Isso não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu que decidi. Eu não tenho nenhum poder sobre isso. Pega o conjunto de todas essas coisas e vê o que elas têm em comum, que elas têm, o que isola elas em relação ao resto. São todas manifestações populares de dança dentro dos Estados Unidos que vêm do funk para frente. Então é isso. Em princípio é isso. Se você for na França e usar termos similares, provavelmente eles vão também incluir manifestações francesas nesse conjunto, porque você está falando com franceses. Provavelmente se você for na Alemanha e usar um termo similar, né, Urban Dance, eles provavelmente vão incluir também alguma manifestação popular, oriunda de ambiente festivo, não sei tudo isso que eu falei do funk em diante, mas que tenha se desenvolvido dentro da Alemanha. Nós estamos no Brasil. Então quando a gente fala dança urbana, street dance, dança de rua, são essas danças e a gente inclui ainda aí algumas danças que se enquadram em tudo isso com uma diferença. Não nasceram e se desenvolveram nos Estados Unidos, mas nasceram e se desenvolveram aqui entre nós. Então quando a gente fala assim, mas funk carioca, o passinho foda, é uma dança urbana? Convenção social, cara, não tá na ONU. O que vocês acham? É ou não é? É ou não é? Não tem essa regra. Mas a origem desses termos chega para nós com essa ideia. São as danças populares, não acadêmicas, oriundas de ambientes celebratórios, dentro dos Estados Unidos, do funk em diante. De novo, não sou eu que decidi. Não adianta brigar comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou o mensageiro. Aí a gente incorpora também manifestações que são tudo isso, mas se desenvolveram aqui, como passinho foda, como frevo, lagartixa, né? Tem aqui em Minas os caras chamam de flashback, não é? Não, aqui é Miami. Minas é Miami, BH os caras chamam de Miami. Né? Miami, flashback, charme no Rio de Janeiro. Quando lá no interior de São Paulo os caras chamam de passinho, que é algo que se parece muito com o lagartixa, assim. Enfim, todas essas danças, né, cara? E aí a gente pega também as danças folclóricas brasileiras, né, também, se a gente for pegar assim. Né, que entra aí também Bumba Meu Boi e várias outras que estão também dentro desse contexto. Na questão da convenção social também tem muito a ver dessa conexão entre essas pessoas que estão fazendo essa convenção social. Porque eu não vou entrar num acordo com uma pessoa que eu, não está fazendo algo que culturalmente para mim não é semelhante. Então essa convenção social acaba entrando talvez nessas danças e aí talvez, por exemplo, quando a gente fala de uma dança contemporânea, a gente não cai no lugar de chamar de uma dança urbana pela convenção social. E o próprio nome da dança hip hop, que muita gente tem problema com isso, porque é o nome da cultura, que é uma convenção social também, para não ter que falar hip hop, dance, freestyle. E aí, a gente tem uma convenção social porque dentro disso vocês sabem que eu estou falando da dança especificamente. Se eu for falar da cultura, eu vou especificar que é a cultura. Então, acho que tem um pouco dessa relação, porque de fato tem muitas danças que são originárias em contextos muito parecidos. Então, no Brasil tem a brincadeira da lambada, a dança proibida, porque de fato ela era proibida de fazer na rua porque era dança de arruaceiro, de vagabundo. Então a lambada virou dança proibida porque ela foi por lei, quem fosse pego fazendo festa na rua até tarde, tomava multa. Então é engraçado que o contexto é parecido e ao mesmo tempo a dança não tem nada a ver, mas tem muita similaridade. Então entra muito nesse lugar para mim, assim, dessa convenção social, que é algo natural também. Então não é algo que, assim,
A gente fala e aí, mas a gente nem para falar e aí, o que é, sabe? Não, Porque é natural. você sabe o que é interessante? Todo mundo já caiu na besteira de ir lá na internet e colocar assim, sei lá, street dance, sei lá, e aí aparece sempre aquela história assim... Nasceu eu já sei qual que é, dos clãs, foram demitidas, dos dançarinos. Sempre aparece assim. E aí eles foram dançar na rua. É isso, sempre aparece assim. Em 1929, a crise econômica de 1929 e 1930, artistas ficaram desempregados e foram para as ruas fazer suas performances, então nasceu a ideia de dança de rua. Então, isso é uma baita balela, simplificação brutal. Mas é o seguinte, faz um teste. O Google tem um sistema que você... Eu não estou lembrando o nome agora, mas tem um sistema que você consegue identificar o quanto foi usado, desde que há registros de livro e tal, o quanto foi usado um termo na história escrita até hoje. Eu não estou lembrando agora, mas existe esse recurso. Sim. Se você colocar lá nesse recurso Street Dance, você vai perceber que ele começa a ser usado na década de 20. Na década de 20. Ele tem um boom de uso na década de 80, principalmente por conta dos filmes que começam a sair, né? Quando você assiste o Breaking de 83... Beat Street. Se eu não me engano, o Breaking é de 83. Quando você assiste o Breaking, o próprio Shabba-Do, quando ele se apresenta, ele fala assim, Ozone, Street Dancer. Tipo, né? Daí esse termo começou a se expandir. Daí tem no gráfico a curva faz uma íngreme bruta. Mas em 1920 ele já começa a aparecer. Por quê? Não é totalmente viagem essa história da década de 30. Ela é só muito mal contada. Mas tem o que é chamado de primeira grande migração do sul para o norte, nordeste estadunidense. Começa em 1914. E na década de 20 a gente tem uma enorme quantidade de pessoas negras do sul indo para norte e nordeste, cidades como Filadélfia, Chicago, mas principalmente Nova York. E a cultura dessas pessoas se desenvolvendo nessas cidades. Então a gente tem um monte de gente que está acostumada a dançar onde der para dançar. Não é só uma questão de estou desempregado, então vou dançar na rua. Não é isso. É o fato de que a dança acontece assim como uma coisa que existe na vida. O que o ser humano faz? Em geral, se eu puder generalizar, que eu não posso, mas eu vou generalizar culturas africanas do continente inteiro, em geral você vê o seguinte, o que o ser humano faz? Ele respira, ele toma água, ele come, ele faz sexo, ele dança, ele toca música, ele interage socialmente, ele celebra a vida. Então, assim, dançar faz parte da existência. Então a gente começa a ter formas diferentes de existir, de lidar com dança, nos lugares que estavam sendo mais observados pela mídia. Nova York, por exemplo. Então, é isso. Década de 20 a gente tem o renascimento do Harlem, cara. Cultura negra reconfigurando a cultura estadunidense a partir de Nova York. Então, tá tudo ligado, sabe? A ideia de street dance tá tudo ligado com uma nova forma de ver a dança, que é o que a gente faz. Não necessariamente a gente dança só na rua, mas ninguém liga de dançar na rua. Você se incomoda de dançar na rua? Ninguém se incomoda de dançar na rua. Para nós, dançar na rua faz sentido, não é um problema. Porque essas danças que a gente faz, elas vêm de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, em maior ou menor escala, elas vêm informadas por essas visões de mundo. Em que a dança faz parte da existência. Você está na fila do banco, você dança. Você está lá no aeroporto com aquele piso gostoso, você faz um backslide, mano. Tá entendendo? Então, o street dance está ligado também a essa ideia. Não é só uma questão de eu danço no asfalto. Quer dizer que eu danço, mano. Eu danço, né? Enquanto manifestação mesmo do ser. Então, você fala isso, por exemplo, o estado, o ápice de euforia é muito movimento. Sim. É quase dança, até animais, por exemplo. Sim. Chega em casa, o cachorro tá feliz, é quase uma dança, um estado de euforia que acontece ali. E aí, para mim, vem muito nessa diferença das danças que foram fundamentadas academicamente para as danças naturais. Então, as danças que tinham esse repasse, que na maioria são de culturas de diáspora africana, que é desse repasse do conhecimento de uma forma milenar mesmo, onde
O vô, a avó vai passando para as outras pessoas. E você Ele não sabe mais de tá, onde sabe? surgiu. Mas você aprendeu porque era assim que era feito. Claro que muita coisa, hoje em dia, a gente tem informação e pode questionar para poder não reproduzir coisas. Mas teve muito esse conhecimento que é um conhecimento muito potente. E aí as danças urbanas ou as danças que vêm desses lugares, ela carrega essa potência que é muito difícil de explicar. Então um exemplo disso é quando você pega, sei lá, o Bart Simpson, que é uma dança social. Academicamente, a gente transforma ele em linhas, em padrões que você consegue fazer com que o aluno entenda. Historicamente, ele não foi dançado desse jeito. Você pega o jeito que ele era feito, É completamente... totalmente diferente. Aí como que eu ensino isso para o aluno? Eu posso ensinar a dinâmica, sabe? Para ele entender esse lugar, é difícil chegar no que era a festa daquelas pessoas, que era aquela sensação, muito mais do que só a festa, mas a sensação que a festa causava nessas pessoas para que esse movimento acontecesse da forma que aconteceu. E que eu acho que isso transforma totalmente, assim, o que... As danças mesmo, na forma como que a gente conhece. Então... Isso é interessantíssimo quando a gente começa a observar a fala aprender a dançar, aprender a copiar e aprender que a dança é assim para ser dançada e não só a linha, né? Realmente entender essa complexidade que tem uma separação de eu estou dançando, não, eu estou pegando a coreografia. Eu estou dançando. Agora eu estou dançando. E talvez isso entre até naquela questão que a gente estava conversando sobre as batalhas, de os jurados enxergar que o cara está dançando. Não, o cara está fazendo uma sequência. O cara só pegou na beat, só fez uma linha. Mas aí batalha é um universo por si só, né, cara? Pegando essa deixa que você tinha falado de... Enfim, eu tenho contado um pouco dessa história, porque eu tenho um grupo que eu oriento, e aí nos processos de espetáculo, tem se trabalhado sobre mulheres, né? Então elas têm feito muitas entrevistas com várias mulheres, trazido várias pessoas. E aí, em um dado momento, eu fui ver na documentação dos registros, elas pegaram uma mulher, uma senhorinha de 72 anos, toda vestida de vermelho lá, toda fofinha. E aí, do nada, tinha um vídeo dessa senhorinha numa roda, né, numa cypher, e ela dançando nas músicas de hip hop lá e tudo. E aí eu cheguei e falei, da onde? Quem que é essa mulher, né? E eles falaram, ela passa aqui todo sábado cantando, sábado de manhã, 7 horas da manhã, ela passa se divertindo e cantando, sempre de vermelho. Ela tá sempre com a roupa vermelha, a gente resolveu, perguntou se ela poderia dar uma entrevista, conversar com a gente. Ela falou que vinha, voltou de tarde com outra roupa vermelha e participou daquilo. E aí eu peguei aquele vídeo e falei, cara, vocês têm noção o quanto é difícil reproduzir isso que ela tá fazendo? Cara, tenta fazer igual, você não vai conseguir, mano. É 72 anos de experiência para dançar a dancinha não fundamentada, mas da forma com que ela dança, assim. E ali tem muita técnica, sabe? Sim. Ainda que ela não tenha pensado nisso. Se eu tentar coreografar aquilo, eu não vou conseguir. Então, que eu tente, eu vou demorar muitos anos para chegar em algo muito próximo daquilo. Então, que não tem a ver com o fundamento, com o movimento, ou com a linha, ou com a estética daquilo, mas esse lugar, assim, de entender qual que é essa dança que acontece, sabe? E aí, eu penso muito nesses lugares porque eu acho que em muitos momentos a gente mesmo, das danças urbanas, em muitos momentos acaba desvalorizando as próprias danças que a gente tem justamente por ter que buscar sempre um estudo técnico, acadêmico. Quando eu olho e falo, cara, você entende que isso aqui, se você realmente explorar, ele tem muita técnica, ele tem um aprofundamento, e aí é isso, você vai entrar no balse, cara, é o balse, é só o balse, mas tem várias formas, e aí você olha e você vai falar, como que eu identifico? E aí o hip hop que nasceu lá no Brooklyn, no Bronx, em Nova York, e tudo que foi surgindo, você encontra em todas as partes do mundo. Só que não é mais igual, sabe? Porque você tem uma cultura que está ali envolvida e um corpo que você move. Então, dou esse exemplo, tipo, quando eu comecei no popping. E um dos motivos de eu ter parado de dançar pop era justamente essa ideia de que você tinha que seguir o Electric Boogaloo, que a referência principal era o Poppin' Pete. O cara monstro forte
preto, monstro, contração sinistra, incrível dançando. E eu nasci no Piauí, magrelo, branquelo, uma outra vivência, tentando imitar o cara. Não vai ser o cara, sabe? Não tem como, sabe? Muito louca essa questão, porque assim, você falou de movimentos, linhas e tudo mais, e eu sou extremamente apreciador das danças sociais. E aí, pegando essa ideia dessa senhorinha de vermelho, aquele movimento que ela faz, de repente pode ser uma dança social, que é o jeito dela, que outra pessoa pode reproduzir no corpo dela. No caso, eu vi essa senhorinha, ela fez uma movimentação, eu posso reproduzir só que do meu jeito. E eu acho que essa é a grande questão de quando a gente começa a difundir movimentos assim, saca? E é massa, E né? eu Porque acho- assim, você pensando, se a pessoa estiver fazendo um tefila, por exemplo, É. talvez aquele movimento ali naquela época que ensinaram para ela, o que ela aprendeu era. E a gente entra naquela parada da hereditariedade do aprendizado do movimento, tá ligado? Ela aprendeu aquilo com a avó dela, que a avó dela fazia de um jeito, que a bisavó dela ensinou pra avó dela, que a tataravó dela ensinou e foi se transformando. E eu acho que boa parte do que a gente faz é transformação de algo que a gente pegou de algo que veio antes. Quase quebrei a lâmpada. Tá ligado? E eu acho que isso que é da hora no que a gente faz. Em um dos livros que a gente lê lá no clube, um livro que fala sobre a cultura funk. E tem uma ideia que ciclicamente vai aparecendo no livro em diferentes momentos. E que para mim é um símbolo de tecnologia brutal, mas tecnologia milenar, assim. O discurso todo do livro é bastante ligado à ideia de que o funk como cultura, e obviamente pelas suas manifestações expressivas, como por exemplo a música, mas também a moda, mas também, enfim, visão de mundo, o funk como cultura é uma manifestação afrodiaspórica extremamente afrocêntrica mesmo, em um momento em que a cultura geral estadunidense era o oposto disso. E que tenta retomar inúmeras qualidades que são, em geral, ligadas a diferentes culturas do continente africano. E uma dessas qualidades que aparece ciclicamente, que é muito interessante, é a ideia de que o senso de comunidade é extremamente importante. Portanto, é essencial que a gente tenha códigos com os quais a gente consiga se comunicar. Se vocês pararem para pensar sobre danças sociais, o que uma dança social é? E lembrando que dança social é só um termo que a gente usa para passos que são reconhecidos e executados em algum grupo social. Não é uma particularidade da cultura hip hop ou de breaking ou de nada. Todas as culturas que têm celebração com música têm algum tipo de movimentação como essa que a gente chama de danças sociais. O que é uma dança social? Se eu chego numa festa e faço assim, pô, vem comigo aqui, Xande, dança aqui, ó, faz junto comigo aqui o bagulho aqui, por que você não tá me acompanhando, mano? Vem aqui comigo. Não faz o menor sentido, a gente não consegue fazer isso junto. Mas se eu chego na tua frente e simplesmente faço assim, ó, na segunda execução a gente tá dançando junto. Isso é uma ferramenta, isso é uma tecnologia evolutiva ligada ao senso de comunidade. Isso é extremamente importante. É de uma complexidade absurda, envolve tantos mecanismos, desde uma percepção visual, uma memória de um repertório, desde uma conexão, enfim, mano, isso é muito complexo. E isso é essencial em inúmeras culturas afrodiaspóricas. Mas tem mais um ponto, que é indissociável disso. A gente é comunidade, a gente faz as coisas juntos, a gente estabelece essas conexões. Porém, a individualidade é extremamente importante. É essencial que a gente seja uma comunidade de indivíduos. É preciso que você seja você enquanto parte dessa comunidade. E as danças sociais, elas são uma ferramenta extremamente importante para isso, porque é exatamente isso que é. Em qualquer festa que você foi,
em que as pessoas começaram a dançar juntas, a gente começa a fazer o mesmo passo e na terceira execução alguém mete um giro. Alguém faz uma pausa e bota uma mão para cima e volta depois na próxima execução. Alguém faz um bagulho com o ombro aqui e depois pega na próxima execução. Essas individualidades, elas são não só aceitas, elas são valorizadas, é esperado que isso exista. Então, isso é uma tecnologia brutal e que é um símbolo dessa forma de ver o mundo e de estruturar a sociedade. É comunidade, coletivo, feito de indivíduos. Pô, cara, olha quanto isso é foda, né, cara? Quanto isso é incrível. Né? Essa senhorinha que você comentou, que você falou sobre a senhorinha de novo, é isso. Ela é parte de uma comunidade com as suas individualidades valorizadas. Né? Se a gente pudesse olhar para isso como uma forma de entender a sociedade e aplicar isso no nosso dia a dia, não teria mais problema nenhum. Ia estar tudo resolvido, né, cara? Ia estar tudo resolvido. Problemas. Não é? É por isso que uma festa de hip hop, por exemplo, poderia ser de house ou de crump, sei lá. Por isso que uma festa dessas que a gente vivencia, elas são uma forma de engenharia social do melhor tipo, do tipo mais benéfico, né? É comunidade, a gente tá junto, é parte da mesma coisa, tamo junto. Mas, mano, você é diferente e eu valorizo a sua diferença. Porra, cara, isso é muito avançado. E é afrodiaspórico, milenar, ancestral, né? O que você acha disso, Xande? Segura o B.O. Toma, pau na sua cara. Eu acho que a gente tem que descobrir por que surgiu o nome desse cara. Voltamos pro Você seu não nome. vai sair daqui hoje sem falar. Com É o certeza. que eu falei. Cara, mas pegando esse gancho e pegando essas palavras, e eu ainda tô na senhorinha, porque eu ainda tô imaginando, juro por Deus, que eu tô imaginando essa senhorinha dançando. Cara. Cara, você Dançando, botou essa sabe? senhorinha na E cabeça você da falando, gente. eu imaginando muito ela foda. dançando. Isso sendo replicado em vários pontos do Brasil, aquela senhorinha dançando. Porque em vários pontos tem uma senhorinha dançando. Tem essa mensagem, na verdade. Eu vou até chamar de mensagem. Essa mensagem, que eu até posso falar que é o falando sem palavras. Legal. Né? E o quanto isso deveria ser valorizado. Né? Visualizado, melhor dizendo. Deveria ser visualizado. Porque talvez quem percebeu isso foi uma pessoa diferente, que precisou estar ali diferente para perceber essa senhorinha passando todo dia ali. Falei assim, pô, por que ela tá de vermelho de novo? Pô, e aí de repente ela dança e aí identificou essa dança dela, mesmo de forma diferente, né? E aí até a gente brincou com a fila, algum movimento que poderia ser ou não do hip hop, poderia ser ou não qualquer outra dança que ela aprendeu durante o decorrer da vida dela e que talvez ela vai se perder nesse conteúdo porque ela não conseguiu talvez até replicar para outra pessoa. Ou ela replicou para outra pessoa, que replicou para outra pessoa. Então é uma conexão muito longe. Não, cara, o cara, para pra pensar no... Agora a gente não tá mais falando sobre dança, mano. A nossa sociedade mundial, os seres humanos hoje em dia, a gente vive em uma situação que é a seguinte. Vocês já ouviram isso antes, principalmente quando se fala sobre racismo. Assim, vamos parar com essa história de racismo. Somos todos iguais. Né? Essa história de somos todos iguais, né? Que ignora história, ignora, enfim. Somos todos iguais. No fundo, o discurso é desde que sejam todos parecidos comigo. Né? Isso sobre o que a gente está falando é o extremo oposto disso. Que é assim, somos todos únicos, pessoas únicas. E por termos isso em comum, somos comunidade. Né? As particularidades são valiosas e por isso somos comunidade. Cara, isso não sai da minha cabeça, cara, porque eu fico pensando nisso, é o avesso do que a gente tem. Que é o que foi usado para justificar a escravidão. A escravidão, eugenia. De todas as que é de definir povos como não semelhantes, como pessoas inferiores. Sim. E aí você tem um monte de justificativa a partir das diferenças que essas pessoas têm, que na verdade é o que potencializa essas culturas. E aí você pega o tipo, culturalmente mesmo falando, esses lugares, o quanto é mais rico culturalmente de você
encontrar cultura em qualquer esquina, qualquer pessoa. E aí você vai conversar no bar, você vai encontrar gente que tá contando história e tá, sabe, falando de um conhecimento que às vezes é a pura filosofia de Platão. Sim. Sabe? E ela nunca leu Platão, mas... Muito mais complexo do que isso. Tipo assim, transformado por um bate-papo de bar, tá ligado? Cara, que experiência ter essa galera aqui. Que vontade de ficar mais 5 horas com essa galera aqui. Então vamos ficar. Então vamos. Refaz de novo. Fica aqui. A gente fica aqui. Vamos mudar de novo. Falar um pouco sobre dança, falar um pouco sobre a cultura, entender um pouquinho o mecanismo do corpo, voltar na história, contar, né, palavras, zoar um pouquinho, né, que foi importante demais essa parte. A gente não conheceu realmente o lado obscuro desse nome, né? Como é que é o nome mesmo? Hegel. E não é Angel, é Hegel. Mas fica aí aberto aí para um próximo episódio, por que não, né? Assistindo até o final, só pra isso. Vamos assistir até o final para esse momento. Não é e não rolou. Eu acho que nunca acaba. Jamais. Mas vamos encerrar, eu acho que com chave de ouro, eu acho que a gente conseguiu filtrar muita coisa boa aqui. Eu acho que quem assistir esse conteúdo vai se maravilhar com as palavras, com essa presença de vocês em Unai, que é muito importante para a cidade, tá? Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Espero que vocês se sintam à vontade, se sintam abraçados pela nossa cidade, né? E o calor vocês já começaram a sentir, Sim. não é isso? E fica aberto aí para vocês fazerem o encerramento da melhor forma possível. Bom, então vou falar em primeiro. Xande, obrigado mais uma vez por esse convite para a gente trocar essa ideia. Eu acho que, se Deus quiser, seja o primeiro de muitos, né? Amém. E vamos aí, tamo junto. Valeu, galera, é isso aí. Muito obrigado por terem aguentado até agora essa conversa, né? Você que ficou, espero que tenha valido a pena nossos devaneios. E, puxa, vocês assistiram, não sei quanto tempo ficou essa edição aí, a gente não faz ideia, mas a gente está aqui há umas 8 horas, mais ou menos. Essa é uma conversa gigantesca, o que simboliza algo muito positivo, né? A gente está aqui realmente aproveitando esse momento, essa troca está sendo valiosa pra caramba, para nós. Espero que o que foi para você aí também tenha sido valioso. Xande, valeu mais uma vez, sucesso e vida longa para o nosso evento aqui e que ano que vem a gente esteja aqui de novo. Amém. Ó, já. Já quero ser contratado novamente. Já vendeu o peixe. É isso, acho que, pelo menos para mim, já foi muito rico poder dialogar, ter essa troca. E eu acho que é algo que faz, assim, eu sinto muita falta nas danças urbanas, da gente realmente parar para falar sobre dança, e não necessariamente, claro, dançar é consequência, mas falar sobre dança e falar de verdade, assim, é isso, a gente não chegou em resultado nenhum, em resposta nenhuma, mas só pelo exercício de pensar melhor sobre aquilo que a gente faz, já é muito válido, e eu acho que isso, cara, não tem como, sabe, não tem como pagar isso de certa forma. Então é isso, a gente está há muito tempo aqui conversando, de verdade, ainda que esse podcast vai ser editado, mas para mim valeu muito, assim. Então eu assistiria o próprio podcast de novo pelo conteúdo, porque eu acho que é muito rico. Então muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Xande, muito obrigado pelo convite, espero que seja só o início mesmo, espero que isso comece da melhor forma possível, se isso vai para um canal, para algum lugar, talvez seja o start para algo que acredito que vai ser muito rico. É isso, tem muito evento ainda, vamos lá. Nem começou, né? Nem começou, né, na verdade. Já estamos nesse conteúdo. Valeu, galera pesado. do Dois Nós aí, hein? Show Galera de bola, do Dois muito Nós bem aqui, recepcionados aqui, muito obrigado. Estúdio aqui lindão, Incrível, bonitão. incrível. E a gente tá arrumando as coisas aqui. A gente vai Tamo arrumando, Tamo vamos arrumando as arrumando. coisas aqui. Pessoal, então esse foi o nosso bate-papo e a gente finaliza arrumando as coisas aqui, se preparando para a próxima.
Até mais. Valeu! Mas aí, ô Evandro, fala a história desse... triste de fundo, assim. Pô, velho. A essência desse Sabe nome o que que eu Hengel. rolei? A gente finalizou o podcast sem entender de onde surgiu esse nome desse cara, velho. Hegel. Eu cheguei a falar no carro quando a gente veio, então vem do meu pai. E meu pai era uma figura que ele gostava de uns nomes diferentes, então eu tava falando, eles estão rindo que eu já falei. Mas Hegel vem de Friedrich Hegel, que é um filósofo alemão, que foi base para muitos filósofos depois, Nietzsche e vários outros. Então quem estuda filosofia, psicologia acaba tendo que passar por ele. Só que meu pai estudou até a 5ª, 6ª série mais ou menos, então eu não sei nem qual foi o contato que ele teve com Hegel, com o filósofo. Então Hegel não é um sobrenome, mas ninguém da minha família tem Hegel, é um segundo nome mesmo. É o nome composto. É o nome composto, Evandro Hegel, porque o nome do meu pai era Evandro. Tem Luiz Antônio, Fernando Henrique, tem Evandro Hegel. E aí eu odiava esse nome na infância, porque todo mundo me zoava. Quando chegou a época do Facebook, todo mundo mudava para os nomes diferentes para poder ser encontrado e eu não precisava mudar. Porque Você já tinha um nome diferente. Era achava que eu tinha inventado. Então eu falei que meu pai, ele colocava os nomes diferentes, eu tava dando uns exemplos para eles, porque a minha irmã é Ana Nery por causa da enfermeira, da primeira enfermeira. E aí eu descobri uma irmã que eu nunca vi na minha vida, mas que eu sabia que eu tinha e que o nome dela era Carla Drummond, né? E aí Carla Drummond, foi ele que registrou meio sem autorização da mãe. E é Carla Drummond por conta do Carlos Drummond de Andrade. Mas então, não tem Andrade, não. Não, porque era Carlos Drummond, mas como veio menina era Carla Drummond. E fora os outros filhos que ele tem, que é a Potiara e Potiguara, por conta do Mas ó, os nomes são bons. Não é Enzo Valentino. Mas é isso. Hegel. Podemos fechar dessa vez. Hegel. Depois de 10 anos que eu conheço esse moleque, hoje eu fui entender Esse que é cara meu Hegel. professor, 10 anos comigo. Eu chamava de Rangel. Rangel. Eu descubro que é Hengel hoje. Caralho. Hengel. Sabe o que eu lembrei Hegel. agora? De Rick Rangel. Rick Rangel. Rick Rangel. Já dá uma dupla sertaneja. Ai, cara, Evandro mas tem. Hegel. Não, sim, mas já dá uma Evandro Hegel. Hegel. E mesmo assim não aprende porra nenhuma. Nada, Pra tomar no cu. Sensacional, mano. Não, tem um outro detalhe ainda, que minha mãe sempre foi muito fã de Michael Jackson. Ah, não, velho. Olha lá. Tem E aí minha mãe, ela gostava tanto de Michael Jackson, no Piauí tinha um grupo que fazia cover do Jackson 5, né? Michael Jackson, 5 adolescentes, que ela não conhecia, e ela ia em todas as apresentações desses moleques assistir esse bendito desse grupo. Meu irmão, que é o mais velho dela, chama Michael por conta do Michael Jackson. Caralho. Dos 4 filhos é o único que não dança. Os outros... E aí mas ele canta rap. Mas não Escuta, dança. mas tem um sobrenome diferente ali também? Um nome É só comum? Michael. O dele esse foi minha mãe que escolheu por Não, conta já do tá Michael bom, né, Jackson. cara? Tá bom. E esse é o segundo pós-créditos. Tem o primeiro e esse é o segundo. Que absurdo. Gente, que história, né?